por exemplo, ele é arquiteto. Então, existem os dois lados. Existe o lado da pessoa que tem a formação, passou no concurso e quer continuar, e pode ser por um motivo político ser modificado, e existe o contrário também. Pessoas passaram no concurso e durante a sua vida laboral fizeram outras especializações que gostariam de atuar nessas especializações que não foi da época do concurso. Então, isso também tem que ser visto. Tá? É claro que o desvio de função é caracterizado quando você faz um concurso público e você é obrigado a fazer funções que não estavam na época do concurso do edital. Isso é o desvio de função. Temos um outro aspecto que é muito difícil separar o trabalho do técnico e do analista judiciário hoje. Isso é uma discussão que estamos tendo no plano de carreira. Fizemos uma plenária em Recife dos servidores de todo o Brasil. Tá? Tinham cerca de 140 delegados lá em Recife. E estamos pautando essa discussão do plano de carreira, da questão do desvio de função. É verdade que o técnico ou analista judiciário, eles podem ser, entre aspas, obrigados a fazer qualquer tipo de função administrativa. Só que tem um princípio maior, que é o princípio da eficiência, que foi trazido pela emenda constitucional número 19, salvo engano, e esse princípio norteia justamente que, por uma questão de aproveitamento melhor da qualificação profissional do servidor, que estudou e se profissionalizou numa determinada área, quando ele entre na administração pública, ele seja aproveitado naquilo que melhor ele sabe fazer. E se o tribunal ou se a administração tem ali, naquele determinado setor, vaga ou tem a possibilidade dele poder desenvolver, aproveitá-lo naquilo que ele sabe fazer, por que não aproveitá-lo? Por que jogá-lo para uma área completamente diferente daquilo que ele estudou e que ele sabe fazer? Isso não feriria o princípio constitucional da eficiência, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive? Sim, exato. Isso até pode vir a caracterizar um futuro assédio moral, porque a pessoa é obrigada a fazer coisas que ela não foi preparada. Isso o sindicato combate veementemente, não pode. Tá? A não ser, como eu disse num caso especial, que durante a vida laboral o servidor se especializou, né, em outra atividade e gostaria de exercer aquela atividade que ele se especializou em outro setor. Aí é diferente, porque o servidor está procurando a administração demonstrando interesse. Então, deveria haver mecanismos para que a administração pudesse realocar esse servidor. Agora, esse tino ideológico sindicalista, você já traz essa, digamos assim, liderança desde a escola, ou você só despertou para essa movimentação ideológica a partir do ingresso na administração pública? Essa questão dos movimentos sociais eu já venho trazendo desde a escola, quando fui eleito representante do centro acadêmico, diretório central de estudante, conselho de representante, conselho universitário. Então já vem desde a minha formação política, trabalhando as questões do coletivo. Então, no sindicato, apesar de eu ter entrado em 96 no Tribunal Regional Eleitoral como servidor público, eu só me dediquei a questões sindicais do ponto de vista da luta dos servidores, foi somente em 2003, quando eu fui na reforma da Previdência, brigamos contra aquela reforma, lá em Brasília, e recentemente, quando em 2005, um diretor do sindicato me convidou para compor a chapa. Então você está há 3 anos mais ou menos no CCJUF? Exatamente, estou há quase 3 anos e o mandato termina agora, 31 de agosto, provavelmente as eleições serão em julho. Pretende continuar? Isso depende de conversas com todos. Qual é a função que você exerce hoje no sindicato? A minha principal função é a área de administração e finanças e informática do sindicato. Então eu atuo muito no sindicato, em termos de instituição, nessa área. Tá certo, mas como vice-presidente, então, você é bastante atuante, inclusive. Isso, aí como eu falei, a minha área dentro do sindicato, enquanto instituição, é administrativa. Fora do sindicato eu passo de sala em sala, faço assembleia, faço passeata, organizo várias questões políticas do sindicato com os servidores. Atendo servidor, telefone, vou na sala conversar com o servidor por questões particulares. Aí é a vida do diretor sindical, não dentro do sindicato da instituição. Você tem uma atuação mais abrangente dentro do TRE ou você dá atenção isonômica a todos os tribunais, haja visto o CCJUF não ser do TRE, mas ser de todas as justiças federais?
Como nossa gestão tem representante em todos os tribunais, a minha atenção é mais voltada para o eleitoral. Tá? Mas já tive na Justiça Federal, já tive na Justiça do Trabalho, entendo problemática dos servidores, porque cada justiça tem problemáticas específicas, então a gente acaba aprendendo um pouco desses problemas dos servidores. Há uma união entre os tribunais, ou seja, os servidores, eles comungam da mesma filosofia, eles se comunicam, o TRS se comunica com o TRF, se comunica com o TRT, há uma comunicação entre esses servidores para saberem o que um está pensando, porque a união faz a força, não é isso? Exatamente. Tanto é assim que foi em 89 que houve a junção desses sindicatos que eram antes separados e se formou o CCJUF. Essa informação é trocada através do jornal, que é esse aqui, do sindicato, do jornal e da nossa revista. Tá? Então os servidores conseguem saber as informações de outros colegas através da imprensa sindical. Esse é o principal canal que nós temos, tá, de comunicação, além da página do sindicato. E-mail. Vocês mandam e-mail para todos os servidores, trazendo informações novas, antecipando informações? O correio eletrônico é uma coisa muito séria hoje, porque em virtude da disseminação do que se chama spam, de propaganda não autorizada, vários provedores bloqueiam as mensagens do sindicato achando que é um spam. E por falar em problemas, o CCJUF enfrenta algum tipo de problema hoje em dia? Quais seriam esses problemas? O que o sindicato estaria precisando? Todo mundo precisa de alguma coisa, seja logística, seja finanças. O que o sindicato precisa para crescer? Felizmente, do ponto de vista administrativo, a gente conseguiu organizar as finanças, temos R$200 mil em caixa para tocar uma possível greve, né, em condições de melhoria de trabalho. Nesse momento a gente tem carro, tem sede, temos convênios, então não estão precisando exatamente de uma logística agora. O nosso trabalho é com o interior, é conversar com os servidores do interior, porque o sindicato ele é estadual. Então, do ponto de vista territorial, é difícil um servidor que não é liberado ir até Porciúncula, ir até Volta Redonda, Resende, ou Angra dos Reis e Paraty, são os extremos do estado do Rio de Janeiro. Então a nossa deficiência hoje é tentar tratar a aproximação dos servidores que trabalham no interior, porque o nosso sindicato é estadual. Como é que o CCJUF costuma conduzir um determinado litígio da categoria? Ele opta pelo diálogo, pela diplomacia, ou ele quer logo fazer greve? Eu lembro que em 2005, quando a gente fez a campanha eleitoral, isso estava muito em voga. E a gente deixou bem claro que entendemos que a primeira coisa que se faz é o diálogo, é negociar e tentar negociar ao máximo todas as questões dos servidores, não só perante a administração, como perante o governo federal. É claro que a nossa história diz que determinadas conquistas só se fazem com greve. É assim que diz a história. Mas nós nunca abrimos mão de negociar, e no final, gente, não tem jeito, vamos ter que nos mobilizar, fazer outras atividades e talvez uma greve. A gente não abre mão também desse direito do trabalhador. Então a greve seria a última opção. Quais são os principais problemas enfrentados pelos servidores públicos federais? Daqui do Rio de Janeiro, o principal problema, por exemplo, na Justiça do Trabalho, é o excesso de processo que existe lá. E na Justiça Federal também tem um pouco isso. Se resolve com concurso público, criando novas varas federais e fazendo mais concursos públicos. A Justiça Eleitoral tem uma demanda muito grande em época eleitoral em termos de processo. Ela trabalha administrativamente, a informática trabalha muito durante todo o período, mesmo não eleitoral. Tá? Mas durante o período eleitoral existe uma quantidade enorme de trabalho em termos de processo, de correição, de propaganda e fiscalização, de urna eletrônica. Isso demanda um estresse ao servidor, inclusive levando a ter licença nessa época. Ou seja, você vai no serviço médico e tem aumento de licença médica, problemas de estresse por causa da pressão do trabalho, né? Porque tem muita gente que pensa assim, até réu o pessoal não faz nada, só tem eleição de 2 em 2 anos, aquela história toda. Pessoal, isso é mito.
já acabou, é folclore. Não existe mais essa história de que no TRE não se trabalha, muito pelo contrário, se trabalha até bem mais do que em outros, principalmente em época eleitoral. A corregedoria realmente recebe uma quantidade imensa, entendeu, de processos ali, são denúncias que chegam de todos os cantos, entendeu, do Estado, estou falando no caso do TRE-RJ, e do trabalho também.